Olá, muitíssimo boa tarde a todos, a todas vocês que passarão a nos acompanhar nessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, professores, coordenadores, todos que aqui estão e que fazem a escola e a educação acontecerem. Bem-vindos a mais essa tarde da nossa jornada de aprendizagem do 16º Fórum Municipal de Educação de Jaboticabal. Tempo de aprender, saberes em ação frente a novos desafios. Muito bem, meu nome é Benilde Rosa, sou professora, integrante do GEPALI, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Letramento. Vou me descrever, tá? Eu sou morena, tenho cabelos castanhos, cacheados até os ombros, uso óculos para leitura. Hoje eu estou com uma blusa, né, de tecido fino também, e ela é meio estampada, né? Bom, eu espero que todos vocês estejam muito animados, preparadíssimos para mais essa tarde, nossa tarde de muitas provocações, estudos e reflexões. Quero dizer que nós estamos muito felizes, né, pelo convite e reafirmar nosso contentamento pelo convite da Associação Letras Claras para fazermos parte nessa organização do evento, que foi preparado e pensado com muito carinho para cada um de vocês. A todos vocês que estão conosco e que desejam se aprofundar em seus estudos, se preparem para cada dia mais novos desafios. Os desafios estão presentes na sala de aula, na educação como um todo. Então, quero lhes fazer um convite. Sigam-nos, né, nas redes sociais, sigam o GEPALI, né? No Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Tenho certeza de que lá, né, posso afirmar para vocês que lá existe uma riqueza de material esperando por vocês. Bom, também quero convidar a todos vocês para participarem conosco, trazendo as suas dúvidas, os seus comentários através do chat e também nos dizendo, né, se você é professor, em qual escola e segmento que você atua. Então, interaja conosco, tragam as suas informações, suas dúvidas, seus questionamentos. Queremos agradecer também a intensa participação do público, né? Nós temos observado isso no dia de ontem, na manhã de hoje também. Na verdade, isso só nos mostra o quão importante é o trabalho que está sendo realizado neste fórum, não é mesmo? Agradecemos também a todos os organizadores e aos que já passaram por aqui até este momento. Bom, prepare-se. Você já pegou a sua água, preparou aí um cafezinho, pegue seu bloco de anotações, caneta, porque a nossa tarde promete ser muito especial. Nós vamos dar sequência à nossa tarde, né? A nossa mesa de debates e discussões. Então, eu quero chamar a Paula Hautz, que será a mediadora desta mesa, que tem como tema a profissão docente, a saúde emocional do professor em questão. A Paula Hautz é coordenadora pedagógica, concursada e efetiva na Rede Municipal de Educação de Ribeirão Preto, especialista em educação e supervisão escolar, licenciada em letras pela Unifeg e em pedagogia pela Universidade Federal de São João, docente na área de linguagens há mais de 20 anos, ministrou aulas de língua inglesa em cursos de idiomas e colégios particulares em Minas Gerais. No estado de São Paulo, foi titular de 2 cargos públicos como professora, além de trabalhar também em outras instituições privadas de renome. Também em Ribeirão Preto, integrante do grupo GEPALI, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a USP,
oficializado junto ao CNPq e coordenado pela nossa professora Elaine Assolini. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Benilde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no 16º Fórum de Educação de Jaboticabal. Faço minhas todas as suas palavras, Benilde, e é um orgulho poder participar deste evento maravilhoso e tão rico para a educação. Então, todos os professores e professoras do município de Jaboticabal devem se sentir muito honrados por este evento tão significativo. Eu gostaria, então, de começar a composição de nossa mesa chamando as nossas convidadas muitíssimo especiais. Eu quero que venha para cá a nossa querida Leni Andrade Pimenta. Boa tarde, Leni. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente nesse maravilhoso fórum. Tenho certeza que vai ser uma tarde quente. Pode esperar. Muito obrigada, Leni. A Leni, ela é doutora em educação pela Unesp Araraquara de São Paulo, atua como mentoring, pesquisadora, escritora, palestrante e consultora na área da educação. Atualmente, presta serviços no Colégio Monteiro Lobato de Franca, São Paulo, na startup Educa Cross, Supera USP Ribeirão Preto, e como pesquisadora do GEPALI USP Ribeirão Preto e GESTELD da Unesp Bauru. É também membro da comissão executiva do Grupo de Pesquisa GEPALI da USP Ribeirão Preto e vice-presidente da Associação Letras Claras. Continuando a composição dessa mesa maravilhosa, eu quero convidar a Larissa Angélica da Silva Filbert. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, um prazer compor essa mesa e poder compartilhar com vocês aqui muitos saberes e trocas nessa tarde muito gostosa e extremamente rica em saberes e em oportunidades a todos nós educadores. Muito obrigada, Larissa. A Larissa, ela é doutora e mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em enfermagem psiquiátrica da USP, licenciada em pedagogia, especialista em educação empreendedora, psicopedagogia e em gestão empresarial. Atualmente, é professora no curso de pedagogia da Universidade Paulista, é vice-diretora na Rede Municipal de Ribeirão Preto e professora em cursos preparatórios para concursos. Já atuou como professora da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, orientadora de estudos do PENAIC-MEC, recrutamento e seleção de programas de estágio. Continuando, é com prazer que eu chamo a Denise Cavalini. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos vocês. É um prazer enorme estar participando dessa mesa, desse momento de reflexão tão singular e tão importante, principalmente nesse momento que estamos passando. Privilégio estarmos juntos. Obrigada, Denise. A Denise, ela é pedagoga, com habilitação e especialização em estudo especial, especialista em educação à distância e habilitação e especialização na teoria da inteligência multifocal. Possui mais de 32 anos de experiência na educação. Trabalha há 13 anos diretamente com o médico, psiquiatra e escritor Dr. Augusto Cury e sua filha, Camila Cury. É assessora sobre a teoria da inteligência multifocal,
o conhecimento da mente humana e a educação socioemocional do programa Escola da Inteligência, sendo coautora de todos os materiais escritos e audiovisuais deste programa e de mais de 70 cursos em competências e habilidades socioemocionais voltados para crianças, jovens e adultos. E ainda não acabamos, pessoal, tem mais gente importante. Andréia Regina Rosim Pínola, vem para cá. Boa tarde, pessoal. Que alegria, quanta honra poder fazer parte desse time, né, de pessoas tão especiais. E dessa tarde, em que eu tenho certeza que professores, coordenadores vão poder aí ser cuidados um pouquinho, né? Eu falo que não há nada mais simbólico e do qual eu acredito que faça muito sentido, né, do qual eu tenho me dedicado, que é cuidar daqueles que cuidam, né, daqueles que educam. E foi uma honra muito grande este convite, e com muita alegria estou aqui para compartilhar um pouquinho e trocar essas experiências. Com certeza. A Andréia é educadora, psicóloga e pedagoga graduada em psicologia pela Unesp de Bauru e em pedagogia pela USP de Ribeirão Preto, mestre em educação especial pela UFSCar, doutora e pós-doutora em neurociências e ciências do comportamento pela USP de Ribeirão Preto, fundadora do Ser Educativo, psicóloga clínica e palestrante na área de aprendizagem das habilidades socioemocionais de estudantes, professores e pais. E agora, pessoal, para fecharmos os componentes dessa grandiosa mesa redonda, nada mais, nada menos do que a nossa querida líder, criadora e líder do GEPALI, a professora doutora Elaine Solini. Professora, é uma honra recebê-la. Boa tarde. Boa tarde a todos. A honra é minha, a alegria é minha. A professora Elaine Solini possui graduação em Letras em Instituição Moura Lacerda em 1992. Graduação em Pedagogia, Instituição Moura Lacerda, 1987. Mestrado em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, em 99. E doutorado em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, 2003. Concluiu o pós-doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem, IEL Unicamp. É docente da faculdade na USP desde 2005. Atua na Interface Educação e Linguística, desenvolvendo pesquisas sobre alfabetização, letramento, leitura, escrita, formação de professores e prática pedagógica escolar. Atualmente, é professora associada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, chefe do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, DEDIC. Desenvolve pesquisas relacionadas à interface Educação e Linguística e orienta estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado. É responsável por vários projetos de cultura e extensão universitária, com destaque para a Incubadora Cultural. É líder e coordenadora do grupo de estudos e pesquisas sobre alfabetização, leitura e letramento, GEPALI, regulamentado no CNPq. É membro da Academia Ribeirão Pretana de Educação, é autora de vários livros e artigos científicos. Pessoal, é com muito prazer que nós abriremos esta mesa redonda de suma importância, como a Benilde disse, intitulada A Profissão Docente, a Saúde Emocional do Professor em Questão, que faz parte, né, deste fórum Tempo de Aprender, Saberes em Ação frente a novos desafios. E eu fiquei pensando no tema dessa nossa mesa, ele é muitíssimo relevante. Ele vem sendo discutido há muito tempo, pessoal, e por teóricos renomados. E eu penso que, principalmente, no momento no qual nos encontramos,
este momento pós-pandêmico, ou às vezes pensamos que pode ser um pseudo pós-pandêmico, né? Não sabemos ao certo, porque no nosso dia a dia nós percebemos a angústia dos professores, a necessidade de serem ouvidos, acolhidos, mesmo porque a distância física, né, que foi imposta por essa pandemia, agravou sobremaneira o quadro emocional do docente. Ele ficou tolhido dos encontros com seus pares. Já vou finalizar para começarmos a nossa discussão. Mas, enfim, é urgente tratarmos essas questões. Como bem diz nossa querida Elaine Solini, é urgente nutrir o professor. E estas questões, certamente, elas se iniciam com formações docentes robustas e significativas, mas que também dependem de boas políticas públicas. E pelo que eu estou vendo nesse fórum, e quero mais uma vez parabenizar a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura de Jaboticabal, que está organizando, né, que está proporcionando aos seus professores esse evento tão grandioso. Eu paro de falar por aqui e quero convidar, então, a nossa querida palestrante, Aleni Pimenta, para abrir a discussão da nossa mesa. Muito obrigada. Está com você a palavra, Aleni. Paula, que satisfação estar numa mesa, né, como essa, de pessoas que têm tanta informação e saberes. Mas, sem mais delongas, eu passo as características físicas, né? Agradeço aí a Fabiana, a joia, né? E Fabiana, passa para o pessoal aí. Sou morena, tenho os cabelos e os olhos castanhos, estou com uma blusa azul, azul da cor do céu, azul cheguei, azul para trazer coisas boas, né? E uso óculos, e sou baixinha, viu? E sem mais delongas, vamos na sequência agora. Faço minhas as palavras de agradecimento daqueles que me antecederam, nos cumprimentos a todos, né? E rogo a essência do universo, o Pai Celestial, que nos abençoe nesta seara da educação. Como bem disse a Viviane ontem, na construção, no auxílio à construção desse novo edifício civilizatório, né? É uma seara que se assemelha, me parece, à Terra Prometida, pois o ser humano só se transforma a partir da educação, ou por meio da educação. Então, é uma seara de redenção. É um solo sagrado, como fala a Viviane, onde somos chamados a lavrar a terra, né? Somos realmente lavradores nesse momento de lavrar a terra, de preparar o solo, de transpor para uma possível era diferente da que nós tínhamos, porque o edifício civilizatório está sendo construído, e aquele modelo antigo está sendo realmente derrubado, está sendo desconstruído, na verdade, né? Então, somos lavradores, lavramos dores, lavramos a terra, lavramos esse solo, esse ambiente de aprendizagem, né? Para uma semeadura que realmente são buscar sementes, crianças, jovens, que possam germinar forte e saudavelmente, belas, a fim de transbordar, né, uma humanidade de esperança, de justiça e de paz, e de sabedoria. E assim a gente vai poder trocar de lavradores para jardineiros, jardineiros do amor, jardineiros, porque há que se cuidar do broto, há que se cuidar da vida, para que nos dê flor e fruto, né? Então, é preciso cuidar realmente desta nova sementeira. E nós somos esses lavradores, esses semeadores do bem. Nós sabemos, e aí vamos começar aí, eu peço para colocar os slides, né? Nós sabemos que as escolas são estabelecimentos com potencial para serem promotoras da saúde mental. Eu vou falar com vocês sobre saúde mental em questão, tá?
Por quê? E é uma coisa que eu queria muito aqui trocar com vocês, porque nós temos mente saudável e saúde mental. Há diferença nesses dois termos? Há diferença de sentido nesses dois termos? Mente saudável e saúde mental. Se nós formos comparar com a história, vem lá desde Sócrates, né? Ele falava mens sana in corpore sano. Quer dizer, você tem os dois aspectos ao mesmo tempo. Se você tem um corpo saudável, possivelmente você pode também estar trabalhando com esse corpo e ter uma mente saudável. E se você tem uma mente saudável, é reflexo também, porque é sintomático. Você pode ver que angústias, depressão, tristezas, desânimos nos afetam fisicamente, né? Então, as escolas têm potencial de trabalho com a subjetividade, tem potencial de trabalho com a subjetividade. Isso é muito grande, porque abarca pessoas, instituições que podem realmente ser promotoras de saúde mental, né? Tem um artigo muito bom que saiu na Veja no dia 6, agora de julho, da Silvia Colello, da doutora que é da USP, e ela vai justamente trabalhar esses aspectos, né? Essa questão de quando a saúde mental passa a ser um problema para a educação, né? Por quê? Porque vão aflorar aí no cotidiano distúrbios de sono, falta de ar, apatia, esgotamento, irritabilidade, dificuldade de concentração, falta de apetite, quer dizer, disfunções alimentares e tantas outras coisas, fragilidade de competências socioemocionais, né? Então, isso realmente vai acontecer. E é muito importante, pode passar o slide, Paulo, é muito importante a gente observar alguns dados que são aí condições para que o trabalho do professor possa ser efetivamente satisfatório. É preciso nutrir o ambiente, porque não é só nutrir o ambiente, eu digo nos dois aspectos, tanto alunos quanto professores, né? Vejam só que foi feita uma pesquisa na Escola Nacional de Administração Pública, que é o ENAP, que é GOV, e eles confirmaram, 79% dos colaboradores relataram ter sofrido estresse no trabalho nos últimos 12 meses. 22% disseram sentir estresse com a alta frequência o tempo todo, com uma alta frequência, né, o tempo todo. 47%, olha só, hein? 47% consideram que é normal sentir estresse e ansiedade no trabalho. Eu vejo nesse dado aqui, como que a gente faz essa leitura desse dado, colocando da seguinte forma, né? Tem uma fórmula lá Foucaultiana que eu coloquei de NNN, né? É normal. Aquilo que é normal acaba sendo normatizado e naturalizado os sentidos. Então, a pessoa pensa que aquilo realmente é natural, mas não é, né? Ela acaba incorporando aquilo como se fosse algo do próprio ambiente, mas isso não é natural, né? Isso não está correto. Sentir estresse, ansiedade no trabalho não é correto, né? 45% deixaram emprego devido ao estresse que ele gera, né? 45% abandonaram. Poderiam ir até mais um tanto já e deixaram. Muitos que já estavam já com aposentadoria engatilhada, logo que aposentaram, deixaram correndo, né, as escolas, não quiseram retornar mais, né, saíram. E o que a gente vê também nos cursos de pedagogia das universidades é que grande parte também desanimou de ir buscar, né, a parte da pedagogia. Desanimaram. Há muitos jovens que não querem mais ser professores, o que é uma lástima, né, porque nós precisamos. Como nós vamos construir um novo edifício se não há educadores, né? É preciso formar novos educadores, né, para isso. E vejam só quais são os efeitos colaterais, tá? Eles falam que 44% afirmam estar mais irritados no trabalho, 25% aumentaram o consumo de álcool, 28% confessaram descontar em familiares e 15% aumentaram o consumo de cigarro. E aí a gente vê aqui da Federação Americana, né, de professores de educação, como esses educadores realmente estão esgotados. Olha o índice de estresse.
61% dos professores relatam estar estressados. Saúde mental, 58% dos professores dizem que a sua saúde mental não é boa. E o esgotamento, foi o que eu disse, muitos estão deixando, né? Mas o que é que acontece que faz realmente deixar? Nós temos uma pesquisa, e eu estou trazendo esses dados porque minhas amigas, depois minhas colegas de mesa, vão aprofundar mais, tá? Sobre as temáticas. O Instituto Unibanco com o Instituto INSPER declararam em relatório que 2021, principalmente no ensino médio, 50% dos alunos já tinham deficiência, perdido, né, a proficiência em língua portuguesa e em matemática. Imagine, então, na educação básica, né? É triste, minha gente. O quadro que se apresenta na realidade é um quadro bem triste. Mas é por isso que a gente precisa ter muita força, muita garra, muita fé para andar nesse barco, como a Viviane fala, nesse barco da educação, né? E realmente, a Rosângela já está colocando, a pandemia só veio agravar um problema já decorrente, exato, já decorrente, é verdade, veio agravar, acentuou mais o problema, né? Pode passar. Nós temos algumas novas abordagens aí em neurociência que vão mostrar que nem tudo realmente está na cabeça, né? Eu vou ter o privilégio de estar nessa universidade, que é a de Wisconsin-Madison, né? No estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e eles trabalham, lá tem o centro, né, de mente saudável, tá? Que é o Center Health Mind, dessa universidade. E quem é o diretor desse centro é o médico, né, doutor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui agora, Richard Davidson, tá? E ele vai falar que as nossas experiências realmente elas são únicas e singulares. Não adianta você falar, isso deu certo para mim, eu consegui desenvolver isso, fazer isso, isso e isso. Essa foi a sua experiência. Pode não dar certo para o outro. Por quê? Porque toda experiência é altamente subjetiva e singular. O modo como a experiência nos toca, nos afeta, é diferente para cada um. A capacidade de resistência, a capacidade de assimilação, a capacidade de trabalhar essa experiência nos difere uns dos outros. Por isso que nós somos seres singulares, né? Singulares, só que coisa linda. Cada um realmente é único, único. Ele diz, então, que a maneira como experimentamos o mundo nos afeta de mais maneiras do que pensávamos anteriormente. Estamos descobrindo que emoções e pensamentos podem alterar as vias neurais no cérebro em períodos relativamente curtos de tempo e até mesmo afetar os processos de expressão gênica e envelhecimento. Gênica, porque diz respeito a uma informação hereditária, ao gene, tá? Então, isso pode realmente afetar pelas pesquisas recentes em neurociência, tá? Pode passar. Olha só, evidências científicas mostram, né, que o mindfulness, que é a atenção plena, que a meditação, servem como exemplo de intervenções que concentram numa experiência muito positiva atualmente. São formas de treinamento mental que têm o potencial de influenciar como as pessoas percebem, né, as sensações, como elas estão, porque a gente vem vindo naquela vida corrida, nesses atropelamentos que a vida faz com a gente e não percebe o dia a dia, né? Eu lembro de um texto que eu acho que li numa fala minha aí com vocês, sobre vista cansada. Quer dizer, de tanto ver, você já não vê mais. Não consegue enxergar aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão ali presentes no dia a dia, coisas tão singulares,
detalhes tão importantes que passam desapercebidos, né, na correria do dia a dia. Ele fala que de tanto a gente vê, não vê, porque o dia a dia, a rotina, ela embaça a nossa retina. Então, você passa a não enxergar mais. E aí, um problema seríssimo de até invisibilidade do outro, que é o que a Coracini tanto vai trabalhar nas últimas fases dela lá na Unicamp, sobre a invisibilidade do outro, né? E a Hannah vai falar muito isso em A Condição Humana, dessa banalidade da vida, né, que a gente tem. Então, se torna invisível, praticamente. E nós temos aí, e temos que cumprir aí, né, que foi feito em 2012, toda uma reunião aí das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro, e elencaram 17 ODS, né, que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Um deles é esse, né, é a saúde. É preciso cuidar da saúde, né? Uma mente saudável é uma mente que está aberta, é uma mente que é capaz de suportar aquilo que as coisas no dia a dia, sem se estressar, né? É preciso garantir essa soberania de uma mente saudável, né? Isso, olha lá o que a Ian está falando, a meditação me livrou de remédios para a ansiedade. Exatamente, porque é preciso buscar recursos que desde a antiguidade já traziam, os gregos já traziam, né? Essas técnicas de si, o Foucault vai colocar isso muito bem em o cuidado de si, né? Vai colocar isso. Então, esses objetivos de desenvolvimento sustentável é um apelo, né, que é feito ao mundo. Nós temos que considerar, recentemente, a Globo lançou no Jornal Nacional, lá entrando na agenda, né, nessa Agenda 2030. Então, é preciso mudar também a construção de conceitos que a gente passa na escola. Talvez seja necessário trabalhar, mas assim, assiduamente, nos 4 eixos da sustentabilidade, né? A humana, ambiental, social e financeira. Mas a humana é a mais importante. O professor precisa ter esse cuidado. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou tendo condições nem de cuidar de mim mesma? Né? É preciso cuidar de si, ter uma mente livre, aberta, buscar, né, coisas que a gente não percebe no dia a dia, tentar focar o olhar, tentar focar a atenção para isso, certo? E esses são um dos aspectos mais importantes hoje em relação de evidências científicas. Eles estão mostrando que a prática de atenção plena melhora a atenção, o autocontrole, a resiliência emocional, a memória, a resposta imunológica e muito mais, tá? Então, isso é importante, muito importante. Vamos assegurar uma mente saudável, porque senão a gente vai ter que buscar outras coisas, pré-requisitos para a saúde mental, né? Vai ter que buscar na área da medicina alguma coisa nesse sentido, tá? Pode passar? Aí. Cuidando da saúde mental e emocional, né? A gente vê que existem algumas, a gente fala 5 big dates, né? Que é 5 planos aí, em competências, e a Denise certamente vai abordar isso com muito mais, de uma forma muito mais rica, porque ela está inserida, né, nesse contexto. A gente pega aí da Casel essas 5 competências que são importantes. Então, a aprendizagem, ela socioemocional, ela envolve realmente um processo em que as pessoas adquirem, né, um conhecimento para saber trabalhar melhor com as suas atitudes. São habilidades que vão sendo desenvolvidas aí, tudo isso tem como gerenciar emoções, de que modo eu posso estabelecer alguns objetivos, né, para poder gerenciar melhor as minhas emoções, manter um estado, às vezes, de equilíbrio, porque há uma psicosfera, quer dizer, uma atmosfera, às vezes, psíquica,
de muita irritabilidade. Qualquer coisa hoje está a incomodar, né? Você se sente incomodado. Às vezes é um som um pouquinho mais alto que tá, uma música que você não gosta, alguma coisa que alguém está falando, ou trânsito. Então, é um processo de pele, eu falo, né? É um processo de irritabilidade. E é preciso questionar sobre isso, é preciso trabalhar, né, isso na aprendizagem socioemocional, né? Porque ela envolve essas 5 dimensões. Eu vou fazer rapidamente passar por elas, pode passar o próximo slide. Eu já sei que nós estamos já com prazo curto, né? Já vou terminar por aqui, praticamente. Então, nós precisamos trabalhar com essas 5 competências, gerenciar o estresse, a ansiedade, fortalecer a saúde cognitiva, a atenção, né? Praticar a autocompreensão, a resiliência, o autocuidado, cultivar a consciência e o equilíbrio, promover a empatia, a conexão. Pode passar, Paula. São fatores de risco e proteção relacionados no ambiente escolar. Esse eu não posso deixar de dizer para vocês. Tem um livro, tá? Esse daqui, que é o que eu apresento aí. Tem um endereço aí, é gratuito, vocês podem baixar, que tem tudo e muita coisa interessante nesse livro, tá? Para vocês. Tá aí. Fatores de risco, eu vou citar só e depois nós podemos ver melhor como a gente vai fazer isso. Discriminação e exclusão, violência escolar ou bullying, agressão verbal dos adultos, né, que acontece isso, a gente percebe isso de forma tão explícita, às vezes, acontecendo, e os fatores de proteção, maior engajamento escolar, né, sentimento de pertença, que é muito importante, você está naquele lugar, você tem que se sentir pertencente àquele lugar, né? Você cria aí laços, você cria identidades, né? Isso é muito importante, tá? Estímulo aos bons hábitos, percepção de segurança e proteção e acesso às práticas esportivas, tá? Caminhar faz muito bem, gente. Respiração, caminhar, trocar ideias faz muito bem, tá? E a gente tem uma experiência que aplica com as crianças por meio de um jardim sensorial, que depois eu posso estar explicando, quem tiver interesse, eu posso passar também, que é muito importante trabalhar isso com as crianças, porque tem que trabalhar no nível das sensações, tá? Pode passar. Tem aí um endereço, né? Como eles trabalharam, que é esse Center Health Mind, que eles trabalharam com os professores, eles promovem o bem-estar e tem um aplicativo de meditação, tá? Tenho colegas que usam esse aplicativo e conseguem, assim, dormir tranquilamente, né? E hoje já tem muitos outros aplicativos para meditação, para você relaxar um pouco mais, se sentir um pouco mais tranquila, tá? O último slide. Obrigado, pessoal. E é isso aí. A maneira como lidamos com as nossas emoções tem grande impacto sobre a qualidade dos relacionamentos que estabelecemos com o nosso comportamento, com o comportamento social e com o desempenho acadêmico e profissional, com a saúde física e mental. Muito obrigado. Passa a bola para a Larissa. Obrigada, Eleni. Ótima fala, que vai contribuir muito com a minha agora. Então, antes de iniciar, uma boa tarde a todos os participantes. Farei minha autodescrição. Então, meu nome é Larissa, eu sou morena, cabelos escuros, uso óculos, estou de batom vermelho e uma blusa verde com os riscos mais claros. Sim, vou começar, então, a minha apresentação. Peço que coloquem aqui, por favor. Que o tema no qual vou dar continuidade com o trabalho da Leni, que foi maravilhoso, é sobre a saúde mental e bem-estar docente. De tanto que a gente carece nesse momento, pode passar, por favor. Percebemos que no andar da carruagem, né, do nosso trabalho, no dia a dia, lidamos com mal-estar docente. Então, a gente começa a perceber os sintomas no nosso dia a dia. Então, é como se a nossa profissão e o nosso fazer ali, no ser e estar professor, ele tivesse esgarçado, sabe? Uma corda que já começa a ruir. Então, a gente já começa a perceber olhares,
sensações e dizeres a respeito do nosso fazer docente, que todo mundo sabe um pouco mais do que nós mesmos. Então, a gente já percebe um olhar de desqualificação do trabalho, de desvalorização da profissão docente, condições de trabalho aquém do esperado devido à nossa demanda e de tempo e de fazer pedagógico num espaço de desenvolvimento humano. Então, nós temos ali o que a gente fala muitas vezes de queixume em relação às sensações e à realidade que acontece na nossa prática docente, como um desprestígio, desrespeito, uma sobrecarga, um salário, às vezes, aquém do esperado pelas atribuições dadas, um plano de carreira previamente estabelecido para o nosso fazer. E todas essas condições internas ou externas, consequentemente, afetam o nosso fazer e, principalmente, o nosso bem-estar, né, de maneira geral. Então, pode passar, por favor. E a gente vai entendendo, assim, que o nosso fazer, ele é múltiplo. Então, a gente fala que o fazer do professor, ele é multifacetado, e o professor, ele tem que ser multifuncional, polivalente, porque a todo momento temos ali atribuições e assumimos posições diferentes, fazeres, demandas, exigências, horas que são postas, né, que são colocadas ali até mesmo através de trocas, ora impostas a nós. E toda essa demanda faz com que a gente lide de maneiras diferentes a todos esses desafios e dilemas diversos. Então, cada um começa a buscar um certo tipo de estratégia para lidar e sobreviver nesse meio docente que configura o nosso fazer. E dessa forma, a gente começa a incorporar, de maneira consciente ou inconsciente, todo esse discurso. Tudo que está ali de maneira externa começa a reverberar, ecoar dentro de nós. Então, a gente começa já a projetar em si um certo grau muito alto, né, de responsabilização, de insatisfação, muitas vezes um sentimento de impotência, de culpa, e isso, consequentemente, gera uma repercussão no nosso bem-estar pessoal e profissional. E aí onde a gente já começa a pensar, estamos satisfeitos, insatisfeitos com o nosso trabalho? Ou começamos a ter algumas crises, a famosa crise de burnout, que afeta muitos profissionais da saúde e da educação também. Pode passar, por favor. E a partir disso, a gente tem que entender, né, o nosso fazer dentro do espaço escolar, que a escola não é apenas um lugar de ensino, ela é um meio de vida, porque lidamos com outros seres humanos diretamente no seu processo de formação e desenvolvimento integral, que vai muito além das disciplinas, áreas dos saberes que ali compõem a grande escola. Então, toda essa mediação, essa interação, a gente precisa ter ali, como bem disse a Leni, ou no início a professora Elaine, que todos estejam muito bem nutridos, muito bem amparados, para que possa ocorrer de uma maneira saudável a troca entre nós. A gente nunca consegue estabelecer esses momentos de troca se não tivermos o que dar ali no momento. Então, isso é importante. Então, entender a escola, a sala de aula, muito além do ensino. Ela é um meio de vida. Nós, muitas vezes, professores, damos ali um suporte psicológico, social ao aluno, fazemos a todo momento a intervenção em conflitos, temos que gerir recorrentemente e lidar com a culpabilização sobre o fracasso e a evasão escolar. Somos cobrados também em relação ao trabalho de maneira interdisciplinar. E, além disso, temos, assim, um corpo docente vasto nas escolas que temos que lidar também com a profissionalização de cada um, a maneira com que cada colega enxerga o processo educativo e buscar um equilíbrio nesse fazer pedagógico e construir uma cultura escolar ali de desenvolvimento. Então, esse equilíbrio e essa troca,
é muito tênue que acontece no dia a dia da escola. E muitas vezes temos que lidar com as questões de políticas públicas, de sindicatos, de questões de trabalho. Pode passar, por favor. Então, o nosso ser e estar professor, ele está cada vez mais robusto, devido às demandas internas e externas que são colocadas. E muitas vezes as internas, nós mesmos colocamos sobre nós esse peso e essa cobrança do fazer, porque passamos realmente muito tempo dentro da escola. E esse ambiente, ele vai também, querendo ou não, printando, né, que a gente fala assim, uma imagem em nós. Então, nós passamos a ser um reflexo dali. Então, quando você olha um colega seu docente, e você fala, nossa, ele está cansado, hoje já dá para perceber pela fisionomia, pela apresentação que ele tem. Então, o quanto será que esse espaço de desenvolvimento humano, ele está, ao mesmo tempo, te sugando a sua energia, ou quanto que ele está recarregando a energia ali. Então, a gente tem que ter muito esse olhar cuidadoso em relação a todas essas etapas que compõem a sala de aula, a escola, e ainda mais entender que o ser e estar professor, ele não será construído de uma maneira desvinculada e desconectada do contexto social, político, econômico, cultural, nacional, internacional e também pessoal. Cada um ali consegue colocar, muitas vezes, enquanto professor, forjar a sua identidade docente através do ambiente escolar do qual faz parte, através da cultura escolar ali construída e desenvolvida. Por isso a escola e nós precisamos estar bem tratados, bem cuidados, bem amparados, acolhidos no nosso fazer pedagógico diário, por conta da questão do desenvolvimento humano, não pensando somente no outro, no aluno que faz parte ali, mas de todos que compõem esse grande grupo. Vai desde professor, aluno, profissionais que tem dentro das escolas, os terceirizados, profissionais que exercem outras atividades administrativas, as famílias. Então, todo esse cuidado precisa ser muito bem pensado. Pode passar, por favor. E ainda, nós temos que refletir, e quando eu falo em refletir, no sentido de um processo reflexivo, né, de pensar, mas também de irradiar, de refletir no outro, tentando entender que o ser e estar professor depende também da nossa formação, de como enxergamos as nossas atividades, como estamos, e compreender também os espaços discursivos. Que espaço que a gente tem dentro da escola para que ocorram trocas? Tem espaço de escuta, de conversa, entender o que o outro está passando, espaço de elaboração e reelaboração do que acontece dentro do espaço escolar. Precisamos cultivar o espaço de solidariedade, de empatia, de cooperação, porque a gente entende que todos esses espaços, eles criam e transformam, estimulam a criação e o desenvolvimento intelectual nosso enquanto professor. Porque estamos sempre diante de uma multidimensionalidade complexa do nosso trabalho. E a docência, cada vez mais, está interativa e uma docência que realiza mediações, interações com o outro. Então, a gente precisa estar envolvido nesses espaços e buscar por essas construções, para que isso possa nos auxiliar no nosso próprio desenvolvimento enquanto professor e que lida com o desenvolvimento do outro, mas para que a gente possa cada vez mais construir um processo educativo muito mais humano e solidário. Pode passar, por favor. E isso envolve o cuidado. A sala de aula é um espaço, não somente que alguns vão entender como tarefeiro. A sala de aula é um espaço em que o professor, ele lida com a gestão. Ele é também um gestor do saber, um gestor daquele espaço, das relações.
Então, ele precisa cuidar desse espaço enquanto gestão do planejamento, do plano de ação, da autonomia dele docente, entender a sala de aula como um espaço de interação, de troca, de relacionamentos, em que todos ali podem contribuir uns com os outros através da sua humanidade, da sua sensibilidade diária, e que muitas vezes somos anestesiados no dia a dia pela nossa atividade laboral ali na sala de aula, devido a todas aquelas demandas e que vão repercutindo aquele mal-estar docente. E a gente tem que buscar, né, trocar muitas vezes as lentes dos nossos óculos, entendendo que a sala de aula também é um espaço poético, que envolve beleza, sensibilidade, estética a todo momento. Que todo mundo tem algo ali, passar do nível do mecânico, né, e de querer incorporar e registrar saberes no outro, mas sem ter esse toque humano sensível, a gente não consegue. Então, muitas vezes, você ir pela via da sensibilidade, da humanidade, nós conseguimos muito mais do que por uma linha reta. Então, às vezes, é uma linha curva que a gente começa a percorrer na nossa prática pedagógica. Além disso, somos também muito impactados na sala de aula pelas questões políticas, pelas políticas públicas educacionais. Por quê? Nós temos ali configurado o nosso fazer. Fazemos o que fazemos, muitas vezes, de acordo com as políticas públicas que são colocadas a nós. Então, a nossa sala de aula, ela tem um referencial externo, que determina o nosso modo de produção docente. E nós precisamos elevar, muitas vezes, esse entendimento para um espaço discursivo, um espaço de escuta, de discussão diária sobre o cotidiano do nosso fazer pedagógico, diferente daquele muitas vezes que vem externo, daquele que é prescrito. Entender a escola como um chão realmente formativo, um espaço formativo único, porque cada corpo docente, cada grupo escolar, ele tem ali pessoas que as necessidades, as demandas, a construção da identidade daquela escola, muitas vezes não dá para ser tão prescritiva dessa forma ou verticalizada. A gente precisa realmente humanizar os nossos espaços formativos, principalmente do docente, porque ele lida com crianças e adolescentes em processo de formação. Então, cada vez mais, nós precisamos estar preparados para esse momento. Pode passar, por favor. E entendendo que na nossa prática enquanto professor, e na escola, acho que a gente consegue perceber isso muito claro, e na gestão da nossa sala de aula, conforme passam os anos da nossa atividade pedagógica, que nós passamos por ciclos na nossa atividade. Então, assim, a gente tem lá o ingresso da nossa carreira, conseguimos perceber o momento que estamos ali de estabilização, que a gente já tem uma segurança, uma apropriação do nosso fazer realmente, passamos daquela primeira fase de descoberta e vamos seguindo para a fase da maturidade, que a gente já começa a ter uma propriedade, um domínio, uma expertise do nosso fazer, e aí a gente já se arrisca a processos de diversificação da nossa prática. E uma outra fase que é a da serenidade, que muitas vezes a gente já começa a se distanciar um pouco no bom sentido, porque a gente já está ali tranquilo, domina muito maior, a gente já tem uma habilidade, uma competência, uma destreza no fazer pedagógico, mas isso não quer dizer que deixamos de aprender, de se desenvolver cada vez mais. E no final ali desse ciclo da vida docente, ter a consciência que entramos num período de interiorização, que muitas vezes ele é chamado de desinvestimento, mas não de a gente deixar de acreditar no processo educativo, mas sim da gente se interiorizar, estar mais num processo muito mais reflexivo e que a gente consegue enxergar todo o processo histórico daquele fazer docente. Então, quando a gente começa a entender
todas essas fases pelas quais a gente passa, entender que passamos por ela também no nosso fazer profissional, a gente começa a entender e levar com uma maior clareza, uma maior leveza, porque a gente se entende e consegue se colocar no lugar do outro, do aluno, e fazer também todo esse processo. Pode passar, por favor. Então, por isso que a gente diz que quando a gente tem essa clareza, essa consciência das nossas fases, entender todo esse mecanismo interno e externo do processo, a gente começa a entender que a gente tem que cuidar cada vez mais da gente e do outro. O processo educativo, ele fala que o cuidar e o educar, ele é indissociável, mas não somente na educação infantil, em todo o processo educativo. E que cada vez mais temos que estar atentos à nossa saúde mental. E que essa saúde mental, ela é muito mais do que ausência de doença, transtorno ou desequilíbrio. É um estado de bem-estar, é uma capacidade que a gente tem de aprender a lidar com as circunstâncias, ter aquele fator, né, de resiliência e conseguir recuperar ou aprender novas habilidades para lidar diante das situações. Como bem disse a Leni, vocês aqui no bate-papo, que a gente vai buscando e criando estratégias para isso. Pode passar, por favor. Por isso que a gente tem que avançar cada vez mais e buscar aprendizado em relação ao desenvolvimento da aprendizagem social, emocional, a construir conexões, ações psicossociais protetivas que busquem realmente a saúde mental e esse bem-estar. Porque se a gente não tiver esse combo todo, esse conjunto, a gente não consegue estar ali a pleno vapor para aprender ou para empreender nas nossas vidas. Pode passar, por favor. Por isso que cada vez mais a gente tem que investir no potencial afetivo. Como bem disse a Leni, eu coloco aqui que os pensamentos criam sentimentos, sentimentos criam comportamentos e comportamentos criam pensamentos. Então, é um processo de ir e vir e da gente estar alerta e atento a tudo que acontece à nossa volta. E não é à toa que agora as políticas públicas, pode passar, por favor, exemplificando na BNCC, é dito, né, que cada vez mais a gente tem que propor um ensino e desenvolvimento de competências socioemocionais nos nossos estudantes. Mas, além disso, nós precisamos também pensar no docente, que ele também está envolvido nesse processo, que cada vez mais ele precisa estar preparado, e isso só é possível se estiver atrelado à formação continuada, a espaços discursivos de elaboração e reelaboração do seu fazer. E isso a gente já vê, como aqui esse espaço que a gente está tendo a oportunidade de discutir, conversar e realizar essas trocas. Pode passar, por favor. Por isso, eu me faço valer aqui de uma fala do Machado de Assis, em que ele coloca que todos nós passamos, vamos falar assim, por um ciclo, e que todos nós somos aquilo que ninguém vê. Somos uma coleção de histórias, memórias, dores, delícias, pecados, bondades, tragédias, sucessos, sentimentos e pensamentos. Se definir é se limitar. Você é um eterno parênteses em aberto, enquanto sua eternidade durar. Pode passar, por favor. Então, que estejamos aí abertos a todo o processo de aprendizado, de troca, de possibilidades, que temos muitas a serem construídas, né, e proporcionar um ambiente mais saudável, né, na nossa vida e dos nossos estudantes. Então, meu muito obrigado pela oportunidade. E chamo aqui a Denise para dar continuidade sobre a educação socioemocional também aqui para nós educadores. Denise, o seu som, microfone. Aí, pronto. Obrigada. Obrigada, que privilégio, Paulo, estarmos aqui, viu? Que delícia analisarmos essas questões em conjunto, né? Eu vou aqui falar, né, um pouquinho
das minhas características, né? Tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou com uma blusa branca, um lenço marrom, né? E uso óculos, e sou bem gordinha. Vou falar sobre as habilidades socioemocionais, a nossa saúde emocional. Paula, você poderia colocar para a gente aí os slides, fazendo favor? Falar sobre as habilidades socioemocionais é imprescindível quando a gente fala em saúde emocional, né? Quando a gente tem aí a possibilidade de analisar, né, essa questão tão deliciosa que é aprender a nos conhecermos, né? Eu acho que falar sobre habilidades socioemocionais é sempre uma correlação com o autoconhecimento, porque, infelizmente, nós não fomos conduzidos desde bem pequenos a pensarmos no automapeamento de quem somos, a analisarmos as nossas características saudáveis e não saudáveis, a percebermos quais características precisam ser expandidas e quais características precisam ser contraídas. Pode passar o slide. Aqui a gente tem uma questão bem interessante, que é pensarmos que a inteligência, ela tem que ser, um órgão, né? O cérebro é o órgão que é o único órgão que realmente pensa em si. Então, é o cérebro que analisa a própria inteligência. Por isso, a importância de pensarmos na questão da metacognição, né? Não é só o pensar, mas o que pensar sobre o pensar, né? Sobre como eu penso, como eu estruturo os meus pensamentos, de que maneira eu tenho lidado com a minha inteligência, né? De que maneira que eu tenho lidado com o meu conhecimento, ou quais conhecimentos de fato são efetivamente importantes dentro dessa perspectiva, né? De formação, de informação, porque o conhecimento pelo conhecimento não nos faz mais sábios. Por isso é que muitas vezes nós vemos aí pessoas com altíssima capacidade, né? Com uma qualificação imensa em determinados assuntos, né? Tem aí são doutores em diversos aspectos de conhecimento, mas são pessoas difíceis de lidar. São pessoas que conseguem conhecer muito do mundo de fora, mas falam pouco ou conhecem pouco sobre o mundo de dentro. E nós, sempre que falamos em professores, sempre que falamos em mestres, nós temos que entender que somos líderes. E não podemos ser líderes do lado de dentro se não aprendermos a sermos líderes do lado... não podemos ser líderes do lado de fora se não aprendermos a ser líderes do lado de dentro. Ou seja, né, quer dizer, eu preciso aprender a me conhecer, eu preciso aprender a automapear as minhas características, a compreender quais são essas habilidades que eu preciso potencializar em mim, para que eu possa realmente aprender a lidar com o universo de fora. Pode passar o slide, querida. Quando a gente pensa, né, olha, Einstein, Freud, Jung, Paulo Freire, Piaget, Thomas Edison, Madre Teresa, todos eles foram mentes brilhantes. E o que eles tiveram em comum? Né? O que foi incorporado nas suas personalidades que os levaram a romper o cárcere da rotina e a produzir novas ideias, atitudes ímpares e comportamentos notáveis? Quando a gente pensa todas essas pessoas e os associamos a uma grande intelectualidade, a um grande potencial intelectual, nós compreendemos que muitas pessoas dentro da nossa esfera de convívio, ou dentro das nossas salas de aula, ou até mesmo dentro da nossa sociedade como um todo, são excepcionalmente inteligentes, mas muitas vezes não conseguem desenvolver todo o seu potencial
justamente porque não possuem algumas habilidades socioemocionais. Por exemplo, quando a gente pega o exemplo de Thomas Edison, que teve que fazer inúmeros testes até chegar na lâmpada, né? Até chegar no protótipo correto. Né? O que é que está por detrás desse conhecimento? Não é só a parte técnica, não é só a parte cognitiva, mas é muito mais a resiliência, a determinação, né? Porque ele dizia que a inteligência dele se constitui em 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, quer dizer, de nada adianta você ter uma inteligência aflorada ou ter uma competência técnica muito bem estruturada, se por acaso lhe faltar essas questões básicas como ter determinação, não se limitar diante das dificuldades, diante dos obstáculos, ter perseverança, né? Então, são esses entrelaços que vão fazer efetivamente com que a pessoa se desenvolva em toda a sua plenitude. Pode passar, querida. Quando a gente vê a questão da rotina, né, ela muitas vezes a gente analisa essa questão por N vieses, né? Porque a rotina ela pode ser uma representatividade de estresse ou não. Vai depender da maneira como você olha. Porque nós também precisamos de uma certa rotina na nossa vida. E assim como o estresse também não é algo totalmente negativo. Né? Quando a gente está diante de uma situação que precisamos resolver, nós estamos num estresse, e muitas vezes esse estresse nos auxilia a buscar algo que talvez não buscássemos se não nos fosse cobrado isso. Né? Então, essa questão também pode ser analisada como um lado positivo. O que vai determinar o adoecimento ou não é esse olhar que nós vamos desenvolver. Esse olhar que vamos trabalhar diante das relações que se apresentam. Pode passar o slide, fazendo favor. Aqui eu vou fazer com vocês uma dinâmica bem rápida. Eu gostaria que vocês imaginassem, vou fazer uma descrição de uma imagem, e eu gostaria que vocês imaginassem, visualizassem mentalmente essa imagem que eu vou descrever para vocês. Então, eu estou olhando para uma imagem que tem 3 pessoas, uma mulher, um homem e uma criança. A mulher está em pé, com um vestido branco, uma blusa bufante, uma postura de servilidade, ela está servindo, muito provavelmente um café da manhã. A criança, ela tem provavelmente uns 6 anos de idade, ela está meio que inclinada para trás, ela tem uma roupa que remete aí aos anos 50, dos anos de 1840 até 1850, né? O homem está sentado, lendo, provavelmente um livro de grande interesse, porque ele demonstra interesse no que ele está lendo, né? E essa é a visão geral. Eu gostaria que você passasse o próximo slide, que vocês confrontassem se essa imagem foi a imagem que vocês visualizaram mentalmente. Muito provavelmente vocês não visualizaram essa imagem, mas quando eu fiz o descritivo dessa imagem, vocês foram compondo a imagem de vocês, né? Vocês foram desenvolvendo uma imagem própria, construindo mentalmente essa ideia. Isso também se assemelha, também se conecta ao nosso olhar.
quando outras pessoas nos passam uma verdade, é importante que a gente pense que a verdade do outro é a verdade do outro, que ela só vai se constituir minha verdade se eu a comprar. Né? A partir do momento que o outro me traz uma visão, eu preciso ter uma análise crítica sobre isso para saber se, por acaso, essa ideia, essa imagem vai se constituir também como o meu olhar. Por isso que a gente fala do olhar multifocal. A capacidade de você enxergar o seu entorno, enxergar as suas vivências sob seu prisma. Porque muitas e muitas vezes nós vamos comprando a verdade que nos é passada, nós vamos comprando as ideias que nos são trazidas como se por acaso fossem as corretas, as recheadas de verdade. E é importante, olha lá, a Paula disse que pensou num desenho infantil e não numa obra de arte. E olha só, vamos pensar, olha só, cada um de vocês vai pensar completamente diferente. E cada um vai estar com a verdade. Porque se vocês forem analisar, a ideia, a imagem que vocês formaram não estava totalmente fora. Porque quando eu falei sobre a imagem da criança, quando eu falei da blusa bufante da mulher, vocês criaram essa realidade. Então, nem vocês estavam fora dessa realidade, nem eu. Eu descrevi de maneira correta e vocês também imaginaram da maneira correta. Só que a comunicação, ela vai perpassar pelas experiências, pelas memórias que nós trazemos. E é importantíssimo nós pensarmos sobre isso quando a gente pensa na rotina, quando a gente pensa no nosso fazer diário. Porque uma das professoras, eu não me recordo agora qual o nome, comentou aí, né, o que fazer para trabalhar com o estresse diário do professor. Né? Então, uma das questões é trabalhar esse olhar. Se você se preparar direto para fazer esse olhar na sua relação com o seu cotidiano, muito provavelmente você vai ter aí uma poluição, um ruído muito grande com relação a essa construção. Por exemplo, eu posso, todos os dias de manhã, eu penso, poxa, vou ter que ir lá para a escola, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Aí eu já poluo o meu pensamento com todas as questões que eu vou vivenciar antes de vivenciar. Então, eu já imagino que eu vou chegar lá, eu vou encontrar a fulana, que eu não gosto, a Beltrana, que eu também não gosto, eu vou encontrar meus alunos, que também não gosto. Quer dizer, eu já me preparo emocionalmente para ir para uma rotina que vai me adoecer, né? Que vai estar totalmente amordaçando o meu prazer de estar em sala de aula. Eu me recordo que muitas vezes eu saía da minha escola, né, saía da minha sala de aula, né, atuei durante 22 anos dentro da sala de aula com a educação especial principalmente, e muitas vezes, apesar de todos os desafios, eu saía de lá da escola e eu dizia assim, gente, eu ainda ganho para isso. Eram tantos desafios e eu aprendi tanto. Hoje eu sou grata a todas as dificuldades, a todas as dores que eu passei, a todas as angústias, aos medos que eu passei, porque tudo isso se constituiu na experiência que eu tenho hoje. Na minha maneira prazerosa de olhar para a relação que eu tenho com o fazer diário de professor. Pode passar o slide, fazendo favor? Então, aqui a gente tem, olha só, eu coloquei algumas habilidades aqui para a gente pensar. Pensar antes de agir e reagir. Isso é treino. É imprescindível.
Cada vez que você vai tomar uma atitude, os 5 primeiros segundos dessa atitude pode representar grandes culpas para nós. Porque muitas e muitas vezes nós somos imediatistas, nos deixando levar pelo imediatismo, pela compulsividade, e aí o que acontece? Nós acabamos falando ou tomando uma atitude que não gostaríamos de ter tomado ou de ter falado, né? Então, é importante aprender a pensar antes de agir e reagir. Jogar essa questão para dentro de si, deixar que ela passe por um crivo, que ela passe por um scanner, para que depois eu tenha atitude aí de fala, né? Doar-se e diminuir a expectativa do retorno. É importantíssimo a gente fazer por nós, fazermos pela nossa condição. Não nos deixarmos sempre nessa expectativa, o outro não reconhece, o sistema público não reconhece, meu secretário da educação não me reconhece, os pais não me reconhecem. Quem precisa ter essa condição somos nós. Nós precisamos ter esse olhar para nós, né? Aprender a colocar-se no lugar do outro. Pode passar o slide, fazendo favor? A ter determinação, a desenvolver uma comunicação multifocal. A comunicação multifocal é aprender a aplicar três crivos, né? 3 filtros. O que falar, quando falar e de que maneira falar. Elogiar o outro antes de lhe apontar dificuldades ou discordar da sua opinião. É sempre um treino muito bom a gente ampliar esse olhar e dar, né, a possibilidade de elogiar, para que o outro possa se manter receptivo às nossas colocações. Pode passar o último slide? Então, é um imenso prazer estar com vocês aqui falando sobre isso e, principalmente, deixando para vocês essa importante capacidade que é desenvolver, perceber primeiramente as habilidades socioemocionais e ter consciência sobre a nossa inteligência, fazendo com que a nossa inteligência se desdobre efetivamente em uma ferramenta para nos auxiliar e não nos sabotar, não nos autossabotar, né? Trabalharmos aí o nosso olhar multifocal, né, Paula? Com certeza, Denise, excelente, muito obrigada. Nós chamamos então agora a Andréia. Boa tarde, gente, que alegria poder estar aqui depois dessas falas tão instigantes, eu diria, né? Estava acompanhando o chat, fui recortando, assim, posicionamentos, perguntas, e acho que poder ouvir vocês, estar com vocês que estão na sala de aula hoje, né, que estão se preparando aí para retornar, é uma imensa alegria. Vou fazer minha descrição, minha autodescrição. Sou morena, com os cabelos longos, os olhos escuros, estou com uma blusa laranja e uma gola de várias cores. A gola é laranja, roxa, verde. E vamos conversar um pouquinho, acho que assim, complementando e ao mesmo tempo dialogando com as falas das colegas que passaram por aqui, né? Eu queria contar para vocês, professores, coordenadores, né, que a minha experiência com a formação de professores é algo que vai no caminho de olhar para o que vocês, né, fazem, como vocês fazem e quais aprendizagens vocês promovem ao agirem como vocês agem. Então, um pouco diferente do que a gente ouviu até aqui, né, é pensar em cada um de vocês, né, é ter essa pausa nesse momento para entender quem é você. Então, eu vou pedir para colocarem os slides, por favor, porque eu quero falar de uma coisa que os estudos, né, eu fiz doutorado, pós-doutorado na área das habilidades sociais e emocionais, né, ou das socioemocionais, do professor, né, do coordenador, daquele que medeia, que faz a mediação da aprendizagem. Então, olhando para vocês, né, eu queria que vocês parassem um pouquinho para se observarem e lembrarem de alguma experiência que vocês viveram na sala de aula
no semestre passado. Inicialmente, eu queria que vocês pensassem numa experiência que foi boa, assim, que você fez algo. Então, aí vamos lá, para o exercício prático, né? Pensa e escolhe uma situação que você se recorda de algo que você fez, que você acredita que promoveu alguma aprendizagem socioemocional no seu aluno. Então, eu queria que vocês, se possível, eu estou aqui vendo o chat também, né? Queria que vocês colocassem no chat. Olha, eu no semestre passado fiz tal coisa e com a intenção de, né, pensando em ensinar, promovendo, a gente fala, tendo uma intencionalidade clara de promover tal aprendizagem. Então, vamos iniciar esse nosso diálogo, né, com a participação de vocês. Quero que vocês me contem, se possível, pelo chat. Pode passar o slide, por favor. Tenho me dedicado atualmente, né, a cuidar, eu falo daqueles que educam, né, que sejam os pais, que são os professores, os coordenadores, porque aí ao longo da minha jornada de formação enquanto educadora, né, professora e psicóloga, eu fiquei muito inquieta com o mal-estar e com o adoecimento do professor, né? Estive neste lugar por 17 anos e hoje falo no passado, né? Porque coincidentemente ou não, em 2020 eu exonerei por estar doente, por escolher sair daquele lugar que eu tanto me realizei, porque eu não conseguia mais ficar bem. Eu percebia o meu próprio adoecimento, né? A minha tristeza, a minha insônia, a minha impaciência, a minha agitação, a minha dificuldade de ficar quieta. E quando fui cuidar de mim, descobri que estava com burnout. Sabem o que é isso? Né? A síndrome do esgotamento emocional. E eu, pesquisadora, cuidadora das emoções, né? Porque eu falo que a clínica, atender na clínica de psicologia é estar diante o tempo inteiro, né, do adoecimento. Então, quando eu me deparei nessa situação, eu fiz uma escolha em prol da minha saúde mental. Eu disse, nesse momento, eu preciso sair, porque eu preciso estar bem para conseguir ser uma boa mãe, uma boa professora, uma boa pessoa. Pode voltar, eu vou falar do Yuval ainda. E então, exonerei em 2020 da Univesp, que é a USP Virtual. E falei, vou ficar somente na clínica, porque ali naquele lugar eu consigo cuidar das pessoas de um outro jeito. E ao longo desse percurso, entre 2020 e 2022, eu pude viver uma experiência um tanto que diferente, que é não estar no contexto da sala de aula, não estar na escola propriamente dito, na universidade, no meu caso também, né? Já que eu tinha 3 empregos, então era uma escolha bastante difícil também de dar conta, né? Sendo mãe, esposa, como dar conta de tudo isso? É mais ou menos assim. E aí eu fui me deparando com obras que me ajudaram a levar a minha decisão de forma mais concreta, assim, né? Eu sugiro, indico uma obra que, não sei se vocês conhecem, que é 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari, né? Ele vai falar várias competências importantes para viver o século XXI, mas ele vai trazer uma reflexão que gosto bastante. As crianças me agradecendo pela melhor aula que tiveram, me sinto lisonjeada, pois é o meu primeiro ano atuando. Que gostoso, Fabrícia. Fabrícia, cada dia é um desafio para mim. Me sinto grata todos os dias por ser tão feliz ao ensinar. Sim, é isso que faz sentido. Eu falo que nós, professores, né, temos um elemento que é automotivador, que é a nossa intenção em transformar o mundo. A gente acredita no nosso potencial e a gente acredita no nosso potencial em estar na educação, porque a gente sabe que é por meio da educação que a gente transforma o mundo. A gente sabe que é quando a gente transforma a vida de uma criança que está numa situação de fragilidade, né, que a gente, ou de um adolescente, de um adulto, de qualquer pessoa, né, é que a gente cria ali
uma janela de oportunidades, né? E aí, que gostoso ver você, né? Ó, ver a Bruna trabalhando com fábulas, com gêneros textuais e transformando os ensinamentos com exemplos em exemplos atuais. E aí, Bruna, eu vou te fazer um convite. Vai lá no YouTube do Instituto Ser Educativo, né? E a gente tem várias aulas produzidas por professores sobre a minha orientação, sobre a minha mentoria, né, com a intenção de ensinar fábulas e contos e trabalhar a língua portuguesa e ensinar habilidades socioemocionais. Então, vocês vão aprender aí como fazer, né? Que bacana, eu vou ler todas, tá, gente? Jane, obrigada aí pela contribuição também, né? Através de muitas brincadeiras, consegui socializar a sala com um aluno venezuelano que era extremamente introspectivo e cheio de ressalvas. E a cada vez que a gente olha para o que a gente fez e que deu certo, né, que promoveu aquilo que a gente acredita que é o de melhor que a gente tem a colocar, né, neste lugar de quem ensina, né, de quem propõe algo intencionalmente para uma aprendizagem acontecer, é que a gente se fortalece em relação às nossas próprias habilidades sociais e emocionais. Então, eu venho aqui para contar para vocês que vocês, como diz o Yuval aí, que eu estou me referendando, né? Vocês fazem parte do que é essencialmente humano, de um trabalho que é essencialmente humano, que lida o tempo todo com as emoções, com os sentimentos e com as relações interpessoais. Na universidade, ao longo da nossa formação, a gente aprende a ensinar os conteúdos, e quando a gente chega na sala de aula, a gente percebe que o nosso potencial, eu digo que o nosso poder de ser professor, professora, né, é formar pessoas, né? E aí, o que eu faço com isso? Eu não aprendi a fazer isso, eu não sei quais são as minhas habilidades que promovem essas aprendizagens que são socioemocionais, né? Então, eu preciso, primeiro, para ensinar para o outro as habilidades socioemocionais, eu preciso reconhecer, identificar e reconhecer e validar as minhas próprias habilidades socioemocionais. E aí a Dani está dizendo como é importante e como é difícil a gente se olhar e ter esse autocuidado. E aí, Dani, eu vou fazer um convite, eu acho que é um começo, é uma primeira oportunidade aqui nessa mesa para você parar e olhar para você e dizer, olha, eu penso que é possível eu cuidar de mim. O que é que eu posso fazer? E a gente faz um exercício que é bem, bem bacana, assim. Primeiro, é o que eu desejo fazer. Então, eu desejo, por exemplo, ter uma massagem toda semana. Eu desejo isso. E o que eu devo, o que eu posso fazer? Ah, mas eu posso fazer uma massagem por mês. Então, façam esses exercícios, pequenos exercícios para consolidar, para exercitar as próprias habilidades de vocês. Ter autocuidado também é uma aprendizagem. Desenvolver habilidades de autocuidado, a gente diz, que envolve desde descobrir o que é autocuidado para você, saber o que é que favorece a sua saúde mental, porque não existem regras universais, né? Tem gente que fala, eu faço meditação e isso resolve. Beleza, resolve para você. Eu tenho pacientes, eu tenho clientes, eu tenho pessoas, professores, educadores, que dizem assim, eu não consigo parar para meditar, me ajuda a fazer isso. Faz com ajuda. Tem gente que fala, não, sabe qual é a minha meditação? A minha meditação é sentar num café e bater um papo filosófico, um papo sobre a vida com uma amiga que eu confio, né? Ok. Então, a gente está descobrindo que as habilidades socioemocionais, elas são individuais e cada um de vocês precisa desenvolver as suas próprias habilidades. Primeiro, identificar, como eu disse, a gente precisa saber o que são e como como cada um de vocês aprendeu a usar essas habilidades, né? Passando adiante, eu tenho um tempinho aí, me ajudem, tá, gente? Eu vou falando, eu me empolgo, porque realmente é uma área da qual é um prazer enorme, e assim, são muitas experiências de sucesso e de coisas que não deram tão certo, então a gente tem muitas histórias para contar. Vou tentar fazer recortes, já que o tempo é curto, né? Então, primeiro, que, como eu estava dizendo, a gente tem esse olhar para você que é professor, para você que é coordenador ou que é gestor, né, para olhar para suas próprias habilidades e competências socioemocionais, né? Quem já me viu falando sabe que
eu digo que a gente ensina habilidades e a gente avalia competências. Então, por isso eu vou falar muito mais. Olhem para as habilidades de vocês, tentem aprimorar e desenvolver as habilidades, porque a competência é um julgamento, é uma avaliação que a gente faz. Enfim, vamos ao foco, que é olhar para as suas habilidades socioemocionais. Então, a gente iniciou fazendo um recorte que era o que é que você fez no semestre passado, que você acredita que promoveu a aprendizagem socioemocional de um aluno ou de vários alunos, né? Cada um precisa encontrar aquilo que lhe proporciona prazer, uma vez que cada pessoa é única. Com certeza, Rosimeire, é isso, né? E cada um precisa saber quais são os seus potenciais e as suas dificuldades. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a competência grandona, né? Porque competência, comunicação, envolve várias habilidades, né? Então, se eu consigo expressar opinião, se eu consigo discordar, né? Então, envolvem habilidades várias e envolve o como eu expresso essas habilidades, o como eu consigo ter uma coerência, né, nas expressões não verbais, no tom de voz. Tudo isso é importante quando a gente está ensinando habilidades socioemocionais e quando a gente está olhando para as nossas próprias habilidades socioemocionais. Então, por exemplo, em comunicação, como é a sua comunicação? Ah, mas em qualquer contexto, Andréia? Pode pensar a sua comunicação com seu namorado ou namorada, marido ou marido, né, ou esposa, marida, ou filhos, né? Como é a sua comunicação na sala de aula com seus alunos? Né? Como que é a sua comunicação, coordenador, com seus professores? Como é a sua comunicação, gestora, né? Diretor, diretora, com seus coordenadores e com a sua equipe, né? Com seus professores? Qual é o exercício na busca da assertividade? Porque quando a gente fala em comunicação, a gente vai ter diferentes formas de comunicação. Eu imagino que vocês já pararam um pouquinho para identificar isso, mas a nossa intenção é dizer o que a gente quer, respeitando o direito do outro de querer ou não aquilo que a gente quer, de uma forma que a gente consiga. A gente usa muito aquela balança, né? Eu digo o que eu quero. Olha, nesse momento eu gostaria que vocês parassem para olhar para o próprio comportamento de vocês de se comunicar. Já entendi, Paula, 5 minutinhos, estou encerrando, porque empolga a pessoa. E aí, ao longo desses exercícios em que eu olho para o repertório, a gente fala repertório, esse tanto de habilidades que vocês têm, né, que envolve a comunicação, o autocontrole, a empatia e a capacidade de fazer intervenções em resolução de problemas interpessoais, é que a gente descobriu, passa para frente, por favor, né, por meio de pesquisas, e o meu estudo de pós-doc é um desses estudos, né, que o grupo, que a gente faz parte de um grupo. Então, assim, existem habilidades que são necessárias para que eu promova a aprendizagem socioemocional. Então, vocês, professores, coordenadores, diretores, estão indo direto, com sede ao pote, né, no como fazer. Então, eu quero saber, eu vou ensinar sobre ansiedade? Não é esse o objetivo. Vocês vão usar as próprias aulas que vocês já estão dando, o conteúdo, afinal, a escola é um espaço de transmissão de saber, e é esse o espaço que precisa permanecer. Mas eu preciso aprimorar as minhas habilidades, que a gente chama de educativas, né, que é de observar e avaliar as habilidades socioemocionais do aluno, de implementar, fazer escolhas de recursos de seleção de materiais que possam favorecer essas aprendizagens, criar contextos, né, e fazer mediações que favoreçam, e especialmente o conflito, né, lidar com o conflito é uma grande competência, envolve várias habilidades, e é isso que é parte dos resultados aí das pesquisas das quais eu faço parte, né. Passando um pouquinho adiante, como eu disse a vocês, desde o ano de 2020, eu estou focada na formação de professores com os resultados das pesquisas das quais eu faço parte, né? Então, o meu pós-doc eu acabei em 2018, desde 2011 eu venho nesse esforço, né, de mapear as habilidades do educador e avaliar como que a implementação destas habilidades promovem efetivas aprendizagens no contexto escolar. Não é inserir um outro recurso, mas é aprimorar a formação de professores de um jeito que faça sentido para eles e que eles também
tenham esse espaço de acolhimento, de escuta e de formação, né, diferenciado. E aí, o que a gente viu ao longo desses anos, né, o que eu consegui estruturar é que a formação de professores para ensinar estas habilidades que são sociais e emocionais, ela requer formação interpessoal para que o professor identifique, avalie e valide suas próprias habilidades socioemocionais de mediação, que são frutos desses estudos, e ao mesmo tempo que eles saibam usar essas habilidades no contexto escolar. E aí a gente tem, né, publicado, se vocês quiserem ter mais informações, eu estou no YouTube, eu tenho artigos publicados aí na internet, joguem o meu sobrenome, Rosim Pinola, e vocês vão ver aí um monte de produtos que podem, né, produções, artigos, e-books, que vocês podem se apropriar, tá bom? Passando um pouquinho para eu poder encerrar e chamar a professora Elaine, um pouquinho mais para frente. Eu tenho 3 dicas para vocês que estão... Volta um pouquinho. Volta, só um pouquinho. 3 dicas para vocês que estão aí se fortalecendo para encarar esse segundo semestre de uma maneira para administrar suas próprias emoções de uma outra forma e, ao mesmo tempo, ensinar estas habilidades que são socioemocionais. A primeira delas é, vocês estão em fase de planejamento, já definam, elejam, tá? Algumas habilidades socioemocionais que vocês acham que são importantes para a maioria dos alunos, tá? Como a gente faz o planejamento de conteúdo, mas escolham habilidades dentro daquelas competências da BNCC, tá? Descreva isso como meta junto ao aluno. Fala, olha, esse mês nós temos um desafio juntos, eu vou te ajudar a desenvolver tal coisa, e eu quero que você, ao longo dessas aprendizagens, vá dando feedback, incentivando o aluno a participar, né? Então, são 3 dicas. Uma, você que é o professor que planeja a situação, escolha essas habilidades e apresente isso como metas de aprendizagem socioemocional para o seu aluno. Né? Depois, crie contextos, escolha recursos, faça atividades que ele possa apresentar essas habilidades. E aí, você vai trabalhando no sentido de, né, a terceira importante dica é, dê feedback, né? Vá dizendo para ele que ele está no caminho, que ele já conseguiu melhorar tal coisa, pede para ele olha, vi que você fez uma coisa diferente hoje, né? Você consegue me dizer o que você fez? Que foi bacana dentro da meta que a gente estabeleceu juntos? Então, pede para ele te contar. Ah, eu não sei. Então, pede para um amigo que estava observando. Você viu o que ele fez? Conta para ele. Então, vá criando este contexto que muda as relações interpessoais. E é isso que vai transformar a sua sala de aula num espaço mais acolhedor, do qual você não viva esse estresse tão potente que está na sala de aula. E para encerrar, o meu muito obrigada. Eu quero ler para vocês, né, uma poesia da qual eu bebo todos os dias, porque o Fernando Pessoa deixou para nós essa lembrança, né, que depois de tudo ficarão 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, e da procura, um encontro. Gratidão, estou aqui à disposição para vocês. Forte abraço. Perfeito, muito obrigada, professora Andréia. Nós chamamos, então, agora a professora Elaine Assolini. Olá, muito obrigada, Paula, dando sequência, então, a essa mesa maravilhosa, né, que está trazendo tantas contribuições. Eu vou contar para vocês sobre uma pesquisa que eu realizei e que identificou alguns sintomas do sujeito professor. A pesquisa se intitula O Professor, Sua Saúde, Seus Sintomas, Questões e Propostas. Vou trazer o contexto da pesquisa, vou trazer a motivação e a justificativa. Vamos lá. O início da pesquisa se deu em 2018. Eu entrevistei 68 professores
de diferentes cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto, e o que me motivou a realizar essa pesquisa foi o número elevadíssimo, né, de e-mails que eu recebia naquela ocasião, continuo recebendo muitos e-mails, mas aquela ocasião, assim, foram inúmeros, foi um número, digamos, assustador, né, de professores que me contavam sobre suas situações em sala de aula, me contavam de seu cansaço, de sua desmotivação, me contavam, né, sobre suas frustrações, sobre suas inquietações, sobre suas desmotivações. E com base nesse material, nesses relatos, nesses depoimentos espontâneos trazidos por professores de Ribeirão Preto, Barrinha, Serrana, Monte Alto, Taquaritinga, Jabuticabal, e outras cidades aqui do interior do estado de São Paulo, eu pensei, eu vou investigar, eu vou tentar saber o que está acontecendo com esses professores. Afinal de contas, eles confiaram em mim, confiam em mim e me trazem espontaneamente, me contam, me relatam, né? Me trazem questões das suas vidas, das suas salas de aulas. Então, eu viajei, em alguns momentos sozinha, em outros momentos acompanhada por alguma orientanda, por algum membro do GEPALI, para diferentes cidades, entrevistando pessoalmente 68 professores. Em função do adiantado da hora, e nós já temos outra mesa daqui a pouquinho, eu não vou trazer as inúmeras características dessa pesquisa, né? Mas vou trazer os resultados a que eu cheguei. Vamos em frente. E aí, né, entrevistando esses professores, eu identifiquei desesperança, angústia, cansaço, sentimentos de impotência, tristeza, depressão, raiva, transtornos mentais, né? E muitos outros sintomas físicos e emocionais. Hoje de manhã nós tivemos uma palestra fundamentada e realizada e concretizada por psicanalistas, né? E eu venho passando por uma formação em psicanálise já há muitos anos, eu mesma, né, faço análise pessoal há muitos anos, estudo psicanálise há muitos anos, juntamente com a análise de discurso de matriz francesa, ciências da educação e a teoria discursiva do letramento, e foi com base nesse arcabouço teórico que eu fui tentando entender tudo isso, né? Descobrindo, tentando compreender esses sintomas, as consequências desses sintomas e as implicações desses sintomas, queridos professores aqui presentes, tanto para a sala de aula, para as práticas pedagógicas escolares dos sujeitos professores, quanto para a vida pessoal, vida particular, vida íntima desses professores, né? E com base nesses resultados e com base nos estudos, nas interpretações, nas análises, nas reflexões, eu fiz um trabalho com esses professores, um trabalho dentro daquilo que eu venho denominando espaços discursivos, né? É um conceito com o qual eu trabalho há muitos anos, eu criei esse conceito, eu formulei esse conceito há mais de 10 anos e venho tentando aprimorá-lo tanto de um ponto de vista da epistemologia, ou seja, tanto de um ponto de vista dos fundamentos, quanto de um ponto de vista da prática. E eu fiz um trabalho com esses professores. Dos 68 professores entrevistados, tá? 56 professores participaram efetivamente do trabalho que eu lhes proporcionei. Os que não puderam participar foi muito mais por questões de fórum íntimo,
como, por exemplo, né, um professor, uma professora, a filha se casou, engravidou de gêmeos, ela, além de trabalhar, além de cuidar da própria casa, da própria vida, foi ajudar a filha e os netinhos. Uma outra professora, né, foi estudar, resolveu estudar, fazer um outro curso, um curso de licenciatura, então não deu para ela frequentar o curso, mas foram 57 professores. E depois desse trabalho, tá? Nós tivemos algumas respostas, que são as seguintes, tá? Vamos passar o próximo slide, por gentileza, tá? As respostas referentes, né, a como os professores conseguiram lidar com os sintomas, tá? E com essas questões tão angustiantes e que afetam a todos nós. Eu estou há 35 anos na sala de aula, queridos professores aqui presentes, querido pessoal da Secretaria da Educação, no chão da sala de aula, no dia a dia da sala de aula, também sofro dessas questões. Então, professores que vivenciaram a experiência do acolhimento escolar, o que vem a ser o acolhimento escolar? O professor que vivencia a dolorosa experiência aí do burnout, né, da frustração, da desesperança, e não é criticado, não é isolado, não é esnobado, mas quando ele tem um acolhimento escolar por parte do coordenador pedagógico, do gestor educacional, né, de outros colegas, ele consegue superar, tá? Laços sociais e afetivos construídos dentro da escola, né? Como é bom ter um amigo, como é bom ter um colega, como é bom ter um parceiro dentro da escola. Quem tem um grande amigo dentro da escola, coloca o nome aqui, manda um abraço, manda um beijo para ele, porque isso é maravilhoso. Um colega que te anima, que te estimula, que te incentiva, né? Que te ajuda quando você tem aquela crise desesperadora de choro e diz, vamos em frente, pega na tua mão, tá? Ao invés de te criticar, ao invés de te colocar para baixo, né? A escola pode ser um ambiente maravilhoso. Escreva aí para mim se você tem um amigo maravilhoso dentro da escola, uma amiga muito importante, tá? Apoio familiar, apoio do marido, do noivo, do namorado, do parceiro, da mãe, do pai, de uma madrinha, de uma tia, é fundamental para professores que estão sofrendo desses sintomas. Apoio dos amigos próximos e distantes, como é maravilhoso ter um amigo. Eu, Elaine Solini, tenho muitos amigos, graças a Deus, eles sempre estão ali. E você, colega, e você, minha amiga professora, meu amigo professor, você tem amigos? Escreva aí para mim, vai contando, conte o nome dos seus amigos, conte o nome daquela colega maravilhosa de trabalho que você tem, que te ajuda, que te estimula, tá? Terapias alternativas, né? Seja uma terapia cognitivista, uma terapia junguiana, né? Uma terapia psicanalítica, né? Um trabalho psicanalítico, vamos em frente, ajuda demais, colabora demais, e outras terapias também, né? Análise pessoal, tá? Análise pessoal por meio da prática da psicanálise é muito importante, né? Saber quem somos, onde estamos, o que podemos fazer, onde podemos chegar, quais são as nossas limitações, quais são as nossas, né, as nossas inquietações, quando é hora de dizer basta, né? Pare para aquele relacionamento insuportável, para aquele colega folgado, né? Para aquele vizinho que faz festas até de madrugada e você tem que acordar às 5 horas da manhã no outro dia, tá? Práticas esportivas. Eu ainda não cheguei lá, mas quem pratica esportes, tá? Pode ter melhor saúde mental. Quem vai caminhar num parque de final de semana, quem vai numa praça perto de casa. Eu ainda não pratico esportes, mas eu tenho um cachorro maravilhoso que me chama
me chama para passear todos os dias. Ai de mim se não vou passear com o Thor, meu cachorro amado, meu cachorro querido. Lazer semanal. Gente, é importante. É tomar um café. Olha só, eu falando em café, hein? Quando eu for em Jaboticabal pessoalmente, quero cafezinho quente. É tomar um café com os amigos, é encontrar um amigo, é um familiar, né? Encontrar uma pessoa querida, assistir uma série na TV, assistir a um filme, comer uma pipoca, dar uma volta na praça, dar uma volta no quarteirão, tomar um sorvete. Jaboticabal tem um sorvete maravilhoso, pelo menos tinha, né? É um lazer, enfim, sucesso, êxito nas ações escolares. Isso é muito importante, é muito importante. Cadê a Secretaria Municipal de Educação? Está aqui, reconhecer os projetos maravilhosos que os professores fazem. Professores precisam de reconhecimento. Cadê o prefeito? O senhor prefeito, reconheça os professores maravilhosos que você tem. Êxito nas ações escolares, os professores sofrem muito com fracasso escolar, por exemplo, sofrem muito, né, quando os pais não são parceiros, quando o diretor é distante, né? Quando o diretor não se aproxima, não estabelece laços sociais. Ligado a isso, professores se animam, se estimulam, se incentivam com o progresso, com o avanço dos estudantes. É incrível como que isso, queridos professores, está relacionado à saúde mental dos professores, tá? Quando vem que superam, né, o fracasso escolar, quando nós estamos aí às duras penas, conseguindo superar os desafios do presencial. Olha, vou contar uma coisa para vocês, pessoal. No ensino superior não foi diferente, não. Suamos, né, para lidar com os alunos lá grandes, né, enormes, uns meninões, mas tão frágeis em função das dores que a pandemia trouxe. E ela trouxe muitas dores, tá? O trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário faz bem fazer o bem, faz bem servir, faz bem fazer algo pelo outro, um gesto de amor, um gesto de gentileza, um carinho, uma palavra, as palavras salvam, né? Quanto mais você fazer algo aí pelos idosos, quanto mais você fazer algo por alguém, tá? Então, os professores que conseguiram e vem conseguindo superar, tá? Se valeram desses recursos, tá? Que vocês possam se valer também. Eu vou terminar lendo uma mensagem que eu recebi de uma professora por WhatsApp essa semana. Uma professora muito querida que vivenciou tudo isso que vocês vivenciaram, e essa semana ela lembrou-se de mim e lembrou-se num dia que eu estava assim transbordando de tanto trabalho, mas também estava com muitas inquietações. Quem de nós, né, não tem as nossas angústias e inquietações? Ela me mandou essa mensagem maravilhosa, queridos professores de Jaboticabal, querida mesa maravilhosa aqui presente. E eu vou terminar com essa mesa para a gente correr para outra. Pense grande, seja generoso, olhe o céu, aceite que algumas coisas não podemos mudar, abra portas para segundas chances, faça planos, se perdoe, aprenda com o que passou, deixe para lá, deixe ir, dê atenção ao que você tem de bom na sua vida e agora. Valorize aqueles que te amam. Diga, eu te amo hoje 5 vezes. Ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo de dizer eu te amo 5 vezes. Vista com alegria suas cores preferidas. A minha cor preferida é o azul. E a de vocês? Use sua esperança. Renove sua fé. Ampare seu infinito. A vida é para frente. Vamos amar, vamos em frente, queridos professores.
Nós podemos muito. Vamos acreditar em nós, vamos acreditar no outro, no nosso amigo, e vamos dizer, tarefa de hoje, hein? Dizer 5 vezes eu te amo para 5 diferentes pessoas, tá? Não deu para dizer 5, diga 4. Ah, Elaine, não tive tempo de dizer 4, diga 3, diga 2, diga 1, mas diga eu te amo para alguém hoje. Gente, um beijo, tudo de bom. Vamos lá para outra mesa agora, não é isso, Paula? Vamos lá para outra mesa, eu sou mediadora da outra mesa. Meu Deus, o pessoal está lá me esperando. Beijão, vai, Elaine, gente. muito obrigada, Elaine. Então, nós queremos agradecer a todos os participantes dessa mesa maravilhosa, ao público que participou conosco intensamente. Infelizmente, nós não conseguiremos responder a todas as perguntas por conta do tempo, porque a outra mesa que versa sobre a BNCC já está começando. O nosso agradecimento a todos vocês e às nossas queridas palestrantes, que hoje partilharam todos os seus conhecimentos conosco. Muito obrigada.